Então vamos lá. Tá gravando, tudo certo. Tem que olhar pra câmera, não tem que fazer igual o Jimmy, é difícil, viu? Fala pessoal, boa tarde. Bruno Oliveira aqui, embaixador RCO. Tô com o nosso amigo e desenvolvedor do RCO Mais, Giovanni. Hoje vamos estar passando algumas informações importantes para todos vocês, começando pela aba de oportunidades aí do sistema RCO+. Para quem não conhece o sistema RCO+, é um sistema de... Foda. Recomendação de opções. Para quem não conhece, o RCO+, é um sistema de recomendação de opções criado aí pelo Jimmy, por toda a equipe do RCO Tech. E hoje a gente vai estar destrinchando tudo isso daí. O Giovanni vai estar ajudando a gente para todos entenderem tudo que tem disponível no sistema. Então, estamos aqui com o desenvolvedor do RCO, Giovanni Barcelini. Boa tarde, Giovanni. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui. Vamos lá. Então, começando pela aba Oportunidades. Deixa eu compartilhar a minha tela. E a página inicial do sistema. Você vai ter aqui um resumo, né, Giovanni? Quer falar um pouquinho mais sobre isso daqui? Bom, essa página inicial, ela basicamente foi criada para você ter acesso a todas as funcionalidades do sistema a um clique. Então, a ideia aqui é que você tenha ali todos os campos e ferramentas de interesse de forma resumida. Então, você tem tanto a parte de oportunidades, que é essa primeira linha, quanto a parte de ferramentas. Então, você consegue ali ser direcionado diretamente para essas ferramentas ou para a aba de oportunidades já com alguns filtros aplicados. Então, é uma página bem simples ali. Então, quando você acessa o sistema, você acaba caindo nessa página e aí você pode se direcionar para onde você quiser, seja para o assistente de opções, seja para a grade de tendências, ou seja para alguma oportunidade que já esteja com algum filtro, por exemplo. Quando você vai em venda de put, já vai estar todas as oportunidades de venda de put. Então, ele vai fazer um filtro automático ali para você. Não é nada demais, mas é algo que facilita bastante ali no dia a dia. São os atalhos, né? São os atalhos aí para facilidade de uso. Agora, entrando aqui na guia de oportunidades, para que todos saibam, as oportunidades que aparecem em oportunidade, né, Giovanni, é o que é realmente recomendado pelo analista, assinado e recomendado pelo analista do RCO+. Não ficou legal isso. E entrando na aba oportunidades, são as operações realmente recomendadas pela casa, né? Onde aparecem as recomendações oficiais, diferentemente do que teremos aqui em ferramentas no assistente de opções. Em oportunidades, tem a assinatura, a parte inferior aqui do analista do RCO+, e na página inicial aqui da oportunidades, tem a relação de operações que estão abertas no Para Entrar Agora. O que seria esses menus, Giovanni? Para entrar agora, em andamento, encerrado, exercido e virou pó. Perfeito, vamos lá. Bom, só reforçando, como você falou, todas as oportunidades que estão nessa área de oportunidades realmente são recomendações via analista. Então, os nossos algoritmos fazem todo o processamento e o analista, ele dá ali o aval dele para a operação entrar dentro da plataforma, né? Então, elas são sim recomendações de fato, né? Não é apenas uma indicação, é de fato uma recomendação. E agora, falando ali um pouquinho das abas, a aba para entrar agora é a aba que o sistema ele entende que as operações elas estão boas para entrar neste exato momento. Então você consegue enxergar ali o ativo e fazer dentro da sua plataforma que o sistema entende que é uma operação legal para fazer nesse exato momento. Perfeito? Legal. Então é a aba que você mais vai visitar, né? Porque é a aba que você vai acompanhar ali as operações sempre atuais e as que o sistema entende que estão legais. Já a área de em andamento, o que pode inclusive confundir com a área de para entrar agora, elas são as operações abertas também, porém ela inclui todas as operações. Então você tem todas as operações que o sistema está acompanhando, mas algumas operações são operações que a gente recomendou no passado e que agora já não estão tão legais para entrar agora. Então elas são incluídas nessa área de em andamento também. Então, no caso dessa área de em andamento, você tem dois tipos de operações. As operações mais antigas, que a gente continua acompanhando para criar os nossos benchmarks e por aí vai. E você tem também as operações do para entrar agora. Então, essa em andamento, ela inclui tudo, né? Então, o para entrar agora, ele é uma área só das operações que estão legais para entrar nesse exato momento. E aí, em andamento, tem tantas operações legais para entrar agora quanto as que a gente está acompanhando. Literalmente, todas as operações ali em aberto que a gente está fazendo esse acompanhamento, já que o RCO+, é uma plataforma que faz o acompanhamento das operações do começo ao fim. E falando de fim, nós temos os três status de encerramento. Então, você pode ser encerrado,
ou exercido, ou virou pó. Qual que é a diferença entre essas três, basicamente? Encerrado são as operações que a gente encerra antes do tempo. Então, antes do próprio vencimento. Geralmente, no caso, essas operações são encerradas com lucro, tá? Por enquanto, a gente não encerra ainda com prejuízo, no caso, a stop, né? A gente não faz isso ainda, então vocês vão ter essa aba só operações encerradas com lucro. Então, são operações que a gente julga que já tiveram um lucro interessante e que vocês já podem sair. No caso, se você usar a função de seguir, né? Então, você tem ali também o acompanhamento e o sistema vai te informar quando a gente sair. Então, a gente vai sair no sistema e você também vai ser informado, mas depois a gente pode falar um pouquinho dessa ferramenta de seguir, tá? O importante é você saber que o encerrado são operações que nós julgamos que já estão no lucro legal e que a gente encerrou. Então, elas vão sair da aba de em andamento, porque a gente encerrou elas e não está mais acompanhando. A gente pode depois abrir uma nova operação naquela ação, mas vai ser outra operação com outra opção, outro ticker. Essa operação que foi encerrada, ela está encerrada, a gente não tem mais o acompanhamento dela. Então, se você entrar ali, inclusive, pode clicar, Bruno, em alguma delas para mim, fazendo favor. Se clicar em algumas das operações, você vai ver que os valores eles estão cravados. Então, tanto o valor de entrada quanto o valor de saída, eles não vão mudar mais. Você tem o valor do gráfico de cotação ali, né, que vai variar ainda no caso da ação, mas o valor de entrada e saída ficam cravados, né, e a gente não tem mais atualização dos preços e já é uma operação encerrada. No caso ali da segunda operação do status de encerrada, que é exercido, a operação exercida é justamente a operação que chegou até o vencimento e foi exercida. Então, no caso, por exemplo, de uma venda de put, o preço da ação estava abaixo do strike, a gente não conseguiu sair de forma antecipada, né? A operação, geralmente, nesses casos, foi contra, e a gente encarteirou essa posição. Então, ela foi exercida e a gente encarteirou, tá? Então, justamente como o Jimmy ensina, quando você é exercido numa venda de put, carteira o ativo e a gente está usando justamente essa métrica aqui. Então, você é exercido, a gente considera que você encarteirou esse ativo e a gente também vai usar para os nossos benchmarks. Então, aqui pode ver as operações que foram exercidas, você pode ver se a ação já voltou. Então, por exemplo, tem alguns casos que a ação ela cai, é exercida, mas volta. Então, ou casos que ela cai e continua ali por mais um tempo até ela voltar de fato. Então, como nós trabalhamos com ativos de qualidade, então a gente acaba esperando que essa ação volte em algum momento. Então, assim, se por acaso num momento muito ruim da bolsa, por exemplo, então é o caso que a gente está passando agora no dia 13 de 12 de 2024, então a bolsa caiu bastante, então você vai ter ativos que vão ser exercidos, mas no caso, em algum momento, eles voltam devido à qualidade deles, né? Então isso depende de vários fatores, etc. E a gente tem o último status de encerrado, que é o Viropó. Por enquanto a gente não tem nada, a gente prefere encerrar as operações de forma antecipada, mas, por exemplo, se a operação tiver com mais ou menos 20, 10% de lucro, ou seja, estiver acima do strike, mas não o suficiente para ser encerrada, se por acaso ela chegar na data de exercício, então essa operação ela vira pó. Por enquanto a gente não teve nenhuma, porque ou a gente encerrou antecipadamente ou ela virou exercício, né? Então por enquanto ainda não teve esse meio termo e vão ser poucas operações que vão aparecer aqui mesmo, tá? Que a gente vai manter de fato. Por quê? Porque é muito melhor você acabar encerrando essa operação, mesmo ali que for com 40%, 50% de lucro, para já começar uma nova depois. Então é esse custo-oportunidade do tempo, por isso que vocês não vão visualizar tantas operações aqui. E é legal notar, inclusive, a diferença que tem no layout de cada uma dessas abas. Então, vou pedir para o Brunão clicar ali na aba de para entrar agora. Então, você tem nessa aba justamente um layout pensado para justamente facilitar você entrar na operação. Então, você tem o ticker aparecendo em mais de um local, tanto no card quanto na aba de detalhes. Você tem os resumos ali de lucro máximo e notional. Notional, para quem não sabe, é o valor em ações que essa opção representa. Então, você teria que comprar o equivalente a 1.288 em ações se você for exercido, e você tem um lucro máximo de R$ 35,00, que é 1,74% em 35 dias, que é o período até o vencimento. Então, a gente fez esse design pensado para você ter o máximo de conveniência na hora de operar. Então, esse é um dos exemplos. Se você for ali na aba, por exemplo, de encerrado, por favor, na aba de encerrado, algum card, você já vê que você tem algo mais simples pensado justamente para você visualizar. A rentabilidade da operação foi essa, e ali embaixo você vai ter um pequeno resuminho de quanto foi a entrada RCO e a saída RCO. Então já não tem todo esse apelo para
focado na facilidade de você entrar, né? Já é mais para o nosso histórico, para a gente criar os nossos benchmarks e para você poder acompanhar como é que está a nossa assertividade, tá? Então, com relação a essas 4 abas, né, seria isso, no caso 5, com o para entrar agora. No caso, com relação a esses status, é isso mesmo. Esqueci de alguma Legal. coisa, Brunão? Não, exatamente isso. Vamos só entrar em alguns detalhes aqui, Giovanni, para o pessoal também entender o que que é cada coisinha que está aqui, o pessoal que está entrando agora para operar, o pessoal que está começando agora. Então, a primeira funcionalidade que a gente tem aqui é quando o ativo entra no para entrar agora, ele vai aparecer aqui, óbvio, na guia do para entrar Aham. agora. E quando o analista verificar que é o momento de sair da operação, a pessoa vai receber um aviso desde que ela esteja seguindo, né, a operação. Então a pessoa clica aqui em seguir e quando ela marca aqui seguindo, vão aparecer as operações que ela está seguindo. Quando essa operação sair do status de para entrar agora para encerrado, o que que acontece, Giovanni? Ela recebe um alerta, é avisada? Exato. Essa ferramenta de seguindo, ela serve tanto para você conseguir visualizar melhor na plataforma as operações que você está seguindo. Então, você vê que ele tira todas as outras operações e mostra só essa. Então, essa é uma das funcionalidades, né? Mas a funcionalidade principal é você receber o aviso de saída. Então, a partir do momento que você está acompanhando uma operação, você está seguindo uma operação, e vale ressaltar que você pode acompanhar 10, 20, 30 operações, tá? Você pode acompanhar várias. Então, além da facilidade ali de visualização no próprio portal, você tem ali um e-mail que você recebe quando a gente encerra essa operação. Então, quando a operação, por exemplo, ela bateu 70% de lucro e você não está mais, você não está tão antenado no mercado, então a gente manda um e-mail se você estiver seguindo essa operação, que basicamente são as operações que você acaba entrando, né? Ou tem interesse. Mas, no geral, operações que você acaba entrando, você vai lá e segue, e aí o portal ele vai te mandar um e-mail e falar, ó, a gente saiu com tanto, e aí você pode tentar sair com tanto. Às vezes você vai sair com um pouquinho menos, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, né? Por causa da variação de mercado, mas, no geral, é um alerta de que aquela ação já chegou num ponto interessante para você pensar sair. Então, você pode acompanhar piamente, colocar o mesmo preço que a gente saiu, então a gente coloca lá no e-mail o preço exato, como você pode tentar fazer o seu próprio preço. Então, falar, eu quero pegar um pouquinho melhor que o RCL Plus, deixa lá um stop, né, de lucro aberto. Então, você tem essa opção e você consegue fazer tudo isso através dessa função seguindo, que a gente avisa ali por e-mail a saída, além dessa facilidade de você visualizar no portal. Então, se você, por exemplo, estiver seguindo uma operação e ela for encerrada, você vai clicar ali em seguindo e quando você for na aba de encerrado, ela vai estar lá. Então, até as operações encerradas, você pode seguir. Tá? Não faz tanto sentido assim você seguir operações encerradas, mas você pode, e aí quando você for na aba de encerrado, elas vão estar separadinhas, bonitinhas, só que não vai ter mais nenhum alerta porque a gente não está mais acompanhando ela. Então, essa é a lógica dessa ferramenta de seguindo. Legal. Os filtros. Vamos falar um pouquinho sobre os filtros. Filtros são nada mais são do que como é que engasga, né? No meio da explicação. Então vamos falar um pouquinho sobre os filtros agora, Giovanni. Os filtros, você consegue estar filtrando as operações ou estratégias ou até mesmo vencimentos que você gostaria de estar seguindo, né? As pessoas podem aqui, por exemplo, colocar suas empresas favoritas, ou a gente pode colocar aqui, por exemplo, a própria Vale, né, e aplicar e vão aparecer somente operações de Vale. Como a gente não tem nenhuma operação de Vale para entrar agora, ela não vai aparecer, você remove o filtro. Estratégia, a mesma coisa, tá, pessoal? Você pode escolher a estratégia de compra de call longa, venda de put longa, venda de put mensal e venda de put semanal. Então, temos as 4 estratégias disponíveis aí para que você possa filtrar e estar escolhendo a melhor estratégia para o seu momento de carteira, tá bom? E os vencimentos, você pode estar selecionando numa lista os vencimentos que você gostaria de estar operando, tá? E você colocar o vencimento da sua operação. No card principal no card principal da recomendação, a gente tem o nome do ativo, o tipo de operação que é, o vencimento desse ativo e quantos dias faltam. Esses dias são recorrentes. Giovanni, botão de comprar um computador novo, Giovanni, um notebook de 50 mil reais. Alô, alô.
Pô, é engraçado que na última live seu computador tava bom, cara. Não deu tanto trabalho assim. Não, cara, o pior é que não é. Sabe o que é o pior? É que não é o computador, você acredita? O aplicativo do Teams. Eu tô olhando aqui tô olhando as estatísticas do computador, o computador tá, tipo, tá de boa. Tá acessar Mas, via web, pô. enfim, Será que não é internet, não? Pode ser internet também, né? pode ser internet, pode ser internet. Bom, mas vamos lá. Tá, o que que eu tava Pode falando? recapitular. Então vamos lá. Aqui no card principal da operação, né? Não. Aqui no card principal da recomendação, a gente tem o ativo em si, o tipo de operação, no caso aqui uma venda de put mensal, o vencimento dessa operação, os dias restantes para o vencimento, o strike da operação, o potencial de ganho dessa operação e um atalhozinho para que você possa clicar e já copiar o código da opção para que você cole lá na sua boleta do seu home broker para facilitar aí a operação, tá bom? Clicando no card, vai aparecer a tela lateral com muito mais informações sobre aquela operação em si. Então, temos aqui praticamente as mesmas informações do card, o botão para você estar seguindo, como a gente falou anteriormente, a data de criação da recomendação, junto com a hora que foi recomendada, tá? Aonde que essa recomendação está no momento, ou seja, ela está na janela de entrada ainda, você pode entrar nessa operação agora. O lucro máximo da operação, ou seja, o máximo que essa operação, como é uma venda de put, sabemos que o lucro máximo vai ser o prêmio da operação. Esse lucro máximo pode variar de acordo com o valor que você consiga no book na hora de executar a sua operação. O notional, como todo mundo sabe, é o valor que você precisa assumir caso a operação volte contra você. A simulação está mostrando aqui que os valores estão para 100 opções, esses valores aqui acima estão para 100 opções. Novamente o código para que você possa copiar o código. E por quê? Qual que é a tese? Um resumo aqui do porquê da operação. Então a tese é venda de put mensal de Abev. Eu vou parar de marcar, porque senão a editora não vai conseguir focar nas coisas. Então temos aqui a tese, venda de put mensal de Abev com vencimento em 17/1, 43 dias corridos e strike e tal. O risco máximo da operação e quais as garantias recomendáveis, tá? Para você quais as garantias recomendadas que você precisa para estar fazendo essa operação, tá? Abaixo disso, temos o gráfico. Esse é o gráfico do ativo, no fundo azul. A linha é onde está o strike da sua operação em aberto. Um quadrado aqui em azul com o valor de 13,18, como vocês podem ver, é o preço atual do ativo. Se nós mudarmos aqui, teremos um gráfico de payoff, mostrando aonde é a região de lucro e aonde é a região de ganho, com os valores, tá? Preço da ação, o valor do prêmio, aonde que o ativo, qual o preço do ativo para você ganhar X valor de prêmio. Logo abaixo temos aqui uma calculadorazinha para você fazer múltiplos, né? Para você entender quanto que vai ser o notional se você vender 100, 200, 300 opções, tá bom? São múltiplos aqui, nesse caso em específico, múltiplos de 100, tá, pessoal? A gente só pode operar múltiplos de 100 na grande maioria das opções dos ativos. O tipo de opção. Tem uma bolinha vermelha aqui. O que que significa essa bolinha vermelha, Giovanni? Essa bolinha vermelha, ela nada mais é do que significa venda, tá? Então, Morreu no então. Morreu no então. A cara, eu editora. acho que eu vou reiniciar meu computador, viu? Reinicia lá. A editora do Divi vai ter mais trabalho com a gente do que com o Divi. Peraí. Trabalho. Vai lá. Eu vou tentar entrar pela web. Só um minutinho. Vai lá. Eu acho que é melhor. Tenta lá. Tá passando bem aí no YouTube? Tá transmitindo legal? Como é que tá a imagem aí? O pessoal falou que tava travando. Não sei se tá travando o vídeo ou se é a câmera do Giovanni. Como é que tá aí a transmissão? Falem aí pra mim depois. Não, o quê? O que que é não? Não está travando? Tá tudo soluçando? Que estranho. Vou interromper e começar de novo. Será que dá certo? Deixa eu ver. Não sei se dá certo ou se vocês vão ter que entrar em outra. Espera aí. Vejam aí se melhorou. Eu interrompi e comecei de novo. Não sei se vocês ainda estão me vendo. Não era para estar ruim, né? Não costuma ficar ruim. Tá usando pouca internet. Está travando ainda. O Giovanni saiu. O Giovanni foi reiniciar o computador. Aqui, se você tiver no celular, a fonte vai ficar pequena. Não tem jeito, tá no tamanho padrão 100%. Tá melhor, Elton? Como é que tá? Eu tô balançando minha cabeça, vê aí. Veja se melhorou. Não, o Giovanni foi reiniciar o computador. Tô esperando ele voltar.
Melhorou? É, não era pra estar ruim. Estranho. Eu tô normal, né? Beleza. Despiorou um pouco. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar aqui na tela da minha cara aqui, ó. Pronto. Aí, tô travado ainda? Não sei. Acho que vocês estão exagerando. Tô esperando só o Giovanni voltar. Vamos esperar o Giovanni voltar e a gente continua. Despiorou de estudo, né? É. Estamos usando a banda larga da Oi. Eu acho que tá aparecendo, né? Mudou agora, né? O pessoal mandou lá na comunidade um comunicado da Oi falando que mudou o nome da empresa, né? Enfim. Ah, o delay é do YouTube, né? Tem 10 segundos de delay. Como é que você sabe que tem delay? Não esquece que o cabo de rede é da Magalu. Comprei na Magalu o cabo de rede. Demora uns 10 segundinhos no YouTube o delay. Porque a gente tá transmitindo em 4K. Se a gente transmitir em 1080, aí dá pra tirar o delay. Mas aí não é 4K, né, pô? Aí pra eu assistir na minha televisão depois o meu rostinho lindo em 4K, ó. Parece até as veias da careca, ó. Até as irregularidades aparecem. Entendi, ó. Entendi. Faz sentido. E Giovanni, o computador do Giovanni morreu. O computador do Giovanni acho que morreu. E o pior é que a gente vai fazer a live das 5 horas, do fechamento do mercado. Ele tá me ligando no Zap. Fala, Didio. Ai, cadê o Giovanni? Compartilhar, copiar link. Ei, E aí? A versão web não funciona. Não funcionou? Não, mas eu já descobri o problema aqui. É a pecinha? O problema é a pecinha. Não, era o Windows decidiu atualizar no meio do nada. Entendi. E aí tá travando tudo. Provavelmente tá utilizando a placa. Padrão Windows de qualidade. Padrão Microsoft de qualidade. Então vamos. Eu nem lembro onde eu parei. A gente parou na. Tá, beleza. Aqui nesse quadro a gente tem as. Opa, não tô compartilhando, calma. Compartilhar a tela. Já ia fazer besteira. Pronto, agora foi. Vamos lá. Então aqui nesse quadro a gente tem as. Vai. Então aqui nesse quadro a gente tem mais um resumo da operação, né? Falando o tipo de operação, venda de put. O que significa essa bolinha vermelha, Giovanni? Então, essa bolinha vermelha, na verdade, ela significa simplesmente que é uma venda, tá? Então, quando é vermelho é uma venda e quando ela fica verde é uma compra. Por quê? A gente desenhou, na verdade, esse componente para ele suportar mais de uma perna. Então, a partir do momento que tiver operações com mais de uma perna, você consegue visualizar fácil qual é a compra e qual é a venda, tá? É um mero detalhe, mas significa que é uma venda, tá? É só isso, literalmente. Aqui temos como copiar novamente o ativo, ou seja, está bem simplificada essa questão de você estar copiando, está espalhado por toda a página. O strike da operação, o preço atual do ativo. Isso daqui ele é atualizado de quanto em quanto tempo, Giovanni? Esse preço atual? Perfeito. Bom, todas as cotações da plataforma, todos os dados em si, né, seja dados do próprio gráfico, quanto dados de cotação, das opções, eles são atualizados com um delay de 15 minutos. Então, nesse caso, a diferença da plataforma passada, né, para quem lembra, realmente são 15 minutos. Então, são 15 minutos que a gente precisa fazer para ficar dentro da regulamentação. Então, se a gente quisesse ali, por exemplo, exibir com tempo real, a gente precisaria passar por várias burocracias, etc. Não é tão simples assim. Então, a gente tem que exibir com esse delayzinho de 15 minutos. Então, por isso tem que tomar cuidado ali com a cotação. Então, é sempre legal dar uma verificada ali no book antes de operar, ou operar com um valor um pouquinho mais conservador, dependendo se você já entende um pouco, quiser melhorar um pouco o preço. Ou dependendo, se for mais simples, você até pode jogar o mesmo preço, ver se executa, etc. Mas se você já tiver um certo conhecimento, é legal dar uma olhada no ESC, no book ali, para quem já entende um pouquinho, justamente por causa desses 15 minutos, que não é tanto, no geral, o preço tá a mesma coisa, tá? É bem Legal. raro, tá muito diferente ali. Tranquilo. E aqui temos um R, e eu vou clicar nesse R e ele vai aparecer o significado que é em tempo real, preço atual de mercado atualizado ao vivo durante o horário de negociação. Então, o mercado está aberto, o preço está aparecendo aqui em tempo real para a gente, e em outras ocasiões vão aparecer outra letra aqui com outra cor, no caso o fechamento, o preço final pelo qual a opção foi negociada no encerramento do mercado, e o preço teórico, que é o preço calculado com base em moedas matemáticas e premissas. Quer explicar mais alguma coisa sobre essas opções de preços? Bom, é bem autoexplicativo, mas basicamente a gente tem essas três opções. Então,
O teórico a gente vai usar com base o Black-Scholes e uma volatilidade ali estimada para ter um valor de referência, né? Então a gente sabe que opções no Brasil têm essa grande problemática que é a liquidez. Então a gente não podia ali simplesmente falar, não vamos considerar opções que não tenham negociações no dia. A gente já tem muito poucas opções, principalmente para operações com compra de call, etc. Então, nesse caso, a gente traz ali essa opção do valor teórico para a gente conseguir precificar e criar essas operações mais longas, geralmente, né, que são as que têm a maior problemática ali de liquidez. Então, a gente tem o tempo real, é a operação, no caso, que tem negócios hoje. Então, a gente está mostrando o valor em real time ali daquela operação. Então, se tiver, por exemplo, um negócio, ele já vai lá e já vai atualizar para esse valor. E no caso do teórico, não teve negociação hoje, então a gente já vai puxar um valor teórico automaticamente. E valor de fechamento é quando, por exemplo, negociou ontem ali um valor e hoje não teve negócio, então significa valor de fechamento, que é o valor de ontem. No caso, aí o que a gente faz? Se for muitos dias, a gente já vai lá e coloca o teórico, para não ficar um valor muito defasado, né? Então, ficar com 5 dias, 4 dias, a gente já puxa o teórico para não ficar com esse valor muito defasado e você jogar no book algum valor e realmente ficar muito discrepante. Legal. Aqui vem o vencimento, tá? Data de vencimento da operação que você está abrindo. A entrada RCO+. O que é a entrada RCO+, pessoal? É o valor que foi verificado no momento da análise para que vocês entrem. Isso aqui pode estar melhor ou um pouco pior no momento em que É, você for dar a entrada. Vai depender do book. Não é isso, Giovanni? exato, exato. Essa entrada RCO é o nosso valor de referência. Então, esse valor, ele geralmente é um valor real que a gente viu ali no book. Então, em alguns casos, a gente pega um valor sim teórico para entrada, a gente coloca uma defasagem na volatilidade para pegar um valor um pouquinho pior, tá? Justamente para ser mais realista. No caso, isso é mais para compra de call, venda de put longa. Mas no caso, para as operações mais curtas, como venda de put mensal e semanal, a gente geralmente vai pegar ali um valor de book, e é o valor que a gente vai considerar na entrada e depois vai considerar na saída para fazer o cálculo ali da rentabilidade e os demais cálculos ali, por exemplo, de benchmark. Então, é o nosso valor de referência. Então, vamos falar, eu não consigo executar na entrada da RCO. Mas então, porque já pode ter passado um tempinho, alguns dias, então realmente vai estar diferente. Então, por isso que você pode usar ali o preço atual como referência para você operar. Então, você pode olhar, a entrada RCO foi a 0,23. Agora, o preço atual está 0,35. Então, ele está um pouquinho melhor, inclusive, para fazer a venda. Então, você pode olhar isso, né? Ele está um pouquinho melhor aqui, então eu vou conseguir um precinho um pouco melhor. Ou está um pouquinho pior, aí eu vou conseguir um preço pior, mas ainda assim vale a pena entrar. Então, isso depende bastante. No caso, o algoritmo, ele também vai julgar se esse preço já está começando a ficar muito distante. Então, por exemplo, se começar a ficar muito pior, o algoritmo já vai lá e tira da aba para entrar agora e já vai para em andamento. Então, ele já faz isso meio que automaticamente, tá? Mas é sempre legal você também ter essa percepção de que o valor está um pouquinho diferente, etc. Está melhor ou pior do que a nossa entrada. E no caso das operações, por exemplo, que a gente envia as notificações, né, as notificações por e-mail, a gente vai considerar a nossa entrada RCO, porque não tem como considerar a entrada de todo mundo, já que você não insere isso em nenhum lugar. Então, a gente vai considerar a entrada RCO para dar a saída. Então, às vezes, se você fica num valor um pouco mais distante, então, às vezes, a sua rentabilidade vai ser um pouquinho diferente. Então, tem É. esse pequeno detalhe também. Então, quanto mais próximo da entrada RCO mais você conseguir entrar, melhor, porque você vai estar mais ali alinhado com a gente, mas não necessariamente quer dizer que a operação vai ser melhor ou pior. Porque no e-mail de saída aparece a porcentagem da rentabilidade, tá, pessoal? Então, essa porcentagem de rentabilidade vai ser baseada, como o Giovanni disse, no valor de entrada do RCO+. Aqui a gente tem a quantidade, ou seja, aqui em cima a gente pode estar alterando, como eu falei anteriormente, pode estar alterando a quantidade para que vocês consigam estar calculando aí o notional e o prêmio que vocês vão estar ganhando nessa operação, tá bom? Bem simples, bem fácil. Aqui temos real resumo da operação, tá? Que ele também se altera à medida que você altera as quantidades. Então, você tem o seu lucro máximo, a sua perda máxima, no caso é uma venda de put, então a perda máxima é o que você vai pagar pelos ativos.
temos o break-even, que é onde você começa a ganhar ou perder, né, na operação. O prêmio total dessa operação, baseado no prêmio atual, aqui em cima do RCO+. Perdão, não é baseado no prêmio atual. Vamos lá. E aqui a gente tem um resumo da operação, onde você tem o lucro máximo, que você vai... Espero que eu falei um monte de coisa antes, né? Eu vou dar continuidade só. Aqui temos o prêmio total, que é baseado também na entrada do RCO. Não, estava certo, né? Estava certo. Terrível, Giovanni. Como é que você consegue falar sem se atrapalhar? Então vamos lá. Aqui temos o preço, aqui temos o prêmio total. Aqui temos o prêmio total, ou seja, é o crédito que você vai estar recebendo na sua venda de put no momento em que você estiver efetuando a operação, e o notional total dessa operação, que você precisa, caso você precise comprar aí as ações em caso de exercício. Aqui tem... aqui não precisa falar, que pode pular essa parte. Mais alguma coisa que a gente queira falar disso daqui? Aqui é o valor de potencial, porque no caso de Ambev E não bate. Acho que é isso, né? Potencial. Onde está o potencial? O 2,65% é que está falando que não bate, tem com o valor do prêmio, com o valor dado em porcentagem. Depois a gente vê, ó. Vamos concluir. A guia andamento, Giovanni, ela tem alguma coisa de diferente? Algum dado diferente? ela só tem um layout um pouquinho diferente, então a gente tira ali alguns componentes, mas ela é bem parecida, para falar a verdade, com a guia de para entrar agora. Então, Então tem um então vamos. componente outro diferente que a gente tira, coloca, muda de lugar. Tem a rentabilidade por perna ali, né, no carro, mas ela é bem parecida no geral Então com tá, a então aba de para entrar vou, agora. vou puxar o andamento só para falar dessa rentabilidade da perna. Acho que é só essa a diferença, né? Mas Acho que sim. tá tudo no prejuízo, isso aqui. Mas essas aqui são operações que... Em andamento, exato. Elas estão em andamento. Elas não necessariamente estão para entrar agora. Entendi. Esta semana foi feia a Tá coisa. osso, né? Então vamos lá. Então vou puxar essa aqui em andamento. Beleza. E temos aqui, então, na guia andamento, um layout bem parecido, com as mesmas informações. A única diferença que temos aqui em andamento é a rentabilidade da perna, que vai mostrar a rentabilidade atual das operações que estão em andamento. Encerrado. Exato. Encerrado, tem alguma coisa diferente? Tem um componente ali de rentabilidade da operação. Em cima a gente tirou algumas coisas também. Então é basicamente isso. Tá. Não tem Então, muita diferença também, não. Tá, então a gente estava aqui em andamento. Vamos lá. Em encerrado, temos também um layout muito parecido, tá? Com as informações. Essas são as operações que não estão mais ativas, nem em andamento e nem para entrar agora, ou seja, já foram dadas as saídas de encerramento dela. E as únicas coisas que mudam aqui nessa guia vai ser a rentabilidade da operação, baseado lá naquele valor de entrada do RCO, e um aviso, tá? Que essa operação já está encerrada. Em exercido, também é praticamente o mesmo layout, e Viropó, a gente ainda não tem nenhuma operação aqui em Viropó no momento para podermos... Corta o Viropó, não tem nada em Viropó. Para que falar do Viropó? Bem, eu acho que de oportunidades é isso, né? É isso. Já podemos ir para a aba de ferramentas. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos colocar aqui o tópico. Eu acho que vamos começar de novo falando. Aba ferramentas. Vamos lá. Fala pessoal, Bruno Oliveira aqui, embaixador do RCO, junto com o Giovanni, desenvolvedor da plataforma RCO+. Vamos estar falando agora sobre as ferramentas do sistema RCO+, tá? Tudo aquilo que está disponível na aba ferramentas. Vamos lá, Giovanni? Vamos lá. Vamos começar pela grade de tendências, pessoal. Na grade de tendências, tem um resumo aqui do que é a grade de tendências. Aqui você encontra a grade de tendências de ações que são calculadas com base em diversos indicadores técnicos e fundamentalistas. Quer fazer um resumo aqui para a gente, Giovanni, falando das abas e o que cada coisa aqui significa? Claro, vamos lá. Bom, essa aba, ela funciona basicamente para a gente conseguir ali fazer o estudo de uma empresa de forma rápida. Então, a intenção não é fazer um estudo aprofundado, né?
Então, é a gente conseguir bater o olho em determinadas empresas e a gente conseguir dar uma olhada e ver se elas estão interessantes para a gente entrar, seja fazer uma operação, seja a gente sair de uma operação. Então, você pode ver que a gente tem várias abas ali, então, tanto abas focadas ali na parte técnica, quanto abas focadas na parte fundamentalista. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho das abas, né? Então, além da aba de ativos e o nome da empresa, que já é bem sugestivo, a gente tem as tendências de curto, médio e longo prazo, que são basicamente baseadas em indicadores técnicos, principalmente as médias móveis. Então, médias de curto, médio e longo prazo. Então, a gente define aí em termos simples, né? Se ela está numa tendência de baixa, está numa tendência indefinida ou está numa tendência de alta. Então, você consegue bater o olho ali, não precisa olhar no gráfico. Então, você vê se está num momento ok. Quem gosta mais de análise técnica, obviamente, vai fazer uma análise mais completa e por aí vai. Então, a gente tem bandas de Bollinger, por exemplo, ver se ela está dentro das faixas, se ela está acima ou abaixo das faixas. Então, é outro indicador que você pode olhar de forma rápida ali. O volume crescente é basicamente o indicador que nós da RCO Plus criamos e a gente calcula para ver se o volume está de forma constante, crescente nos últimos dias. Então, se, por exemplo, uma ação começar a ter o volume crescente, a gente vai lá e coloca ali que ela está em volume crescente. Isso serve para você conseguir ali tanto reforçar tendências de alta, quanto pegar oportunidades para compra de call, por exemplo, em que o volume está crescendo e pode indicar talvez uma grande alta. Então é um dos indicadores que você pode olhar para dar uma olhada se tem uma grande alta, etc. É uma das coisas, né? Depois a gente começa ali a parte dos indicadores fundamentalistas. Então a gente tem a parte do lucro crescente, que mostra de forma bem direta, sim ou não. Então, se sim, o volume é crescente e aí ele mostra quanto tempo que o volume está crescente. Então, por exemplo, a primeira ali, sim, 1 ano. Então, faz 1 ano que o lucro está crescente. Então, desde o ano passado, o lucro está crescente. 3 anos, faz 3 anos que o lucro cresce, tá? Então, se, por exemplo, 1 ano quebrar essa sequência, já não apareceria 3 anos, tá? Então, de 3 anos, exatamente o lucro está crescente. Então, você vai ter empresas ali, por exemplo, que tem 9 anos o lucro crescente. Então, aí você consegue ter um indicador de qualidade da empresa. Depois, novamente, você também tem o prejuízo, que é a mesma ideia, só que é mais simples, né? Então, se por acaso a empresa teve prejuízo, se sim ou não, e se sim, em quantos anos. Então, por exemplo, aquela empresa ali, a primeira também. Então, ela teve prejuízo em 5 anos. Então, em 5 anos, de todos os nossos dados, que depende da empresa, né, quando ela foi listada em bolsa, etc., mas a gente pega o máximo de dados possíveis, ela teve prejuízo em 5 anos. Então, você consegue ver ali uma qualidade da empresa. No caso dessa empresa, por exemplo, da primeira, você pode ir, ela está no lucro agora, está crescente. Então, quer dizer que ela teve prejuízo no passado e agora está com lucro crescente. Pode indicar um turnaround? Pode indicar. Você tem que olhar outros parâmetros, etc. No caso ali do PL, então vai indicar o preço sobre lucro da empresa. No caso do P sobre VP, vai indicar o preço sobre o valor patrimonial da empresa. O IV Rank e o IV são a volatilidade e o IV Rank da empresa, como a margem líquida também a margem líquida da empresa, no caso, né, que é o lucro sobre a receita de forma bem simplificada. Algumas empresas vão ter IV Rank e IV, outras não. Por quê? Porque esse cálculo ele é feito com base nas opções. Então, se uma empresa não tem muita liquidez nas opções, então isso faz com que não seja possível calcular um IV Rank ou não seja possível calcular uma volatilidade implícita para a ação. Então, isso pode acontecer e é bem frequente, na verdade. Então, várias empresas não se tem como calcular uma volatilidade implícita média e nem o IV Rank, né? Se você não tem como calcular a volatilidade implícita, não tem como calcular o IV Rank. Por isso que várias vão aparecer zero justamente pelo problema da liquidez e aí não tem o que fazer. Se você não tem referência nas opções, não tem como fazer o cálculo. Se não tem como fazer o cálculo, nenhuma desses dois indicadores você consegue ter. Então, a partir do momento que você tiver ali algumas opções, ele já vai conseguir calcular e já vai ali te dar esse indicador. Para as empresas maiores, você vai ter todos, no caso. Para as empresas menores, já vai ser mais complicado por causa dessa falta de liquidez. Então, com relação à grade de tendências, é basicamente isso. Legal. E aqui você tem o filtro de ativos, você pode escolher qual ativo você quer estar visualizando de forma mais rápida, né? Para não ficar. São muitas empresas, então o filtro de ativos aqui vai te ajudar
a estar filtrando aí pelos ativos preferidos. Vamos agora, Exatamente. tá. Vamos agora para o Vamos começar pelo Black-Scholes. Black-Scholes, Pode ser. eu acho que Black-Scholes, para falar Precisa. de Black-Scholes, né? A gente pode Pode passar por pular. cima rapidamente aqui, só para falar, ó, temos a calculadora Acho que Black-Scholes pode pular. e não, só para citar. Vamos falar pela Tubarões primeiro, porque a gente dá uma caprichada melhor aqui no assistente de opções. Vamos pelo assistente mesmo, não tem problema não, vamos lá. Vamos lá. Agora tem o assistente de opções, né? Que talvez seja uma das ferramentas mais utilizadas aí pelo sistema, onde você tem a sua carteira, você consegue adicionar os seus ativos da sua carteira que você deseja estar operando, por exemplo, fazendo uma venda de call. Então, isso automatiza a sua estratégia para aparecer as suas vendas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui em gerenciar arquivos, eu consigo estar selecionando quais os ativos eu tenho em carteira. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 100 B3 em carteira, que eu tenha... Opa, eu limpei. Tem que fazer errado, né? Que eu tenha 100 B3 em carteira, tenha 500 vales em carteira, salvo, e elas vão aparecer aqui como na minha carteira e a quantidade que eu tenho. Selecionando esse ativo, ele vai me trazer aqui algumas operações em que o sistema acredita que sejam as melhores potenciais devido ao risco que eu escolhi, seja ele conservador, moderado ou agressivo. Isso aqui explica para a gente, Giovanni, o que é agressivo, moderador e moderado, conservador e moderado, só para a gente entender o que muda quando eu seleciono um e quando eu seleciono outro. Perfeito, vamos lá. Então, esses 3 riscos, eles vão estar definidos com base principalmente em métricas ali das gregas, então principalmente no delta. Então, o delta a gente vai usar ali. Então, o agressivo vai ter um delta um pouquinho maior, o conservador vai ter o delta um pouquinho menor. Não é só o delta, tem outros parâmetros que a gente utiliza, mas para simplificar o entendimento aqui, a gente pode usar o delta ali como um exemplo que fica fácil de entender. Então, um perfil agressivo tem um delta mais próximo ali da linha do dinheiro, então operações mais arriscadas, com prêmios mais gordos, porém com maior chance de exercício, né? Então, o moderado é um meio termo entre os dois, é o famoso delta 30, né, que o pessoal fala, não é exatamente o delta 30, mas seria o delta 30 ali, que é um balanço ali entre risco e retorno interessante, e para quem gosta do conservador, né, operações que ele quase nunca vão para exercício, mas pagam um prêmio um pouco menor, né? Então, se você aplicar ali, você vai ver que o prêmio vai reduzir bastante, vai chegar a 1%, 0,7%, só que se a gente fosse colocar isso no delta, seria delta 10, 16. Então, assim, um parâmetro bastante difícil ali de ocorrer o exercício. Então, a gente faz esses cálculos para definir esses 3 modos, para você não precisar ficar trabalhando nem com gregas, nem com outros parâmetros, né? Então, a gente simplifica nesses 3 perfis de risco, você consegue fazer as simulações de forma rápida. Então, quero algo que pode ser exercido, não tenho problema com isso, vou de agressivo. Quero um balanço ali entre os dois, vou de moderado. Sou mais conservador, não gosto muito de entregar meus ativos ou não gosto muito de ter que comprar ativos em venda de put. Então, você pode ir no conservador que vai te atender muito bem. Legal. E temos também as estratégias, né? A gente pode estar fazendo venda de put, venda de call ou compra de call, tá bom? Os vencimentos, você pode selecionar o vencimento aqui que você prefere dentro aqui do que você tem de empresa. Se marcar, aparece de todas. Se deixar desmarcado, não aparece. Marca aqui a empresa que você favoritou. E lembrando, pessoal, a aba assistente de opções não são recomendações, correto, Giovanni? Exato. A aba de assistente de opções a gente julga mais como uma ferramenta. Então, ela está ali para te ajudar a fazer a operação. Então, ela vai olhar esses parâmetros conservadores, moderado e agressivo, mas ela não recomenda a opção. Tanto que, por exemplo, se você olhar daqui 1 minuto e daqui a meia hora, elas vão estar diferentes, porque ela vai conforme o mercado. Ela simplesmente vai olhar uma foto do mercado naquele momento e vai definir qual que é a melhor opção agora ali para aquela operação. Mas é você quem está definindo os inputs, não é a gente que está trazendo os inputs e muito menos os ativos. Então, pelo fato da gente não estar definindo os ativos, a gente também não trata como uma recomendação, né?
porque no caso a recomendação ela está no ativo, não está exatamente na opção. Então, a partir do momento que você quem traz o ativo, né, coloca ali no gerenciador de carteira, a gente julga que é você que está ali colocando, então a responsabilidade ali da recomendação, ela vem de você. Então, por isso que a gente não considera e considera como uma ferramenta, né? Então, essa é a ideia, uma ferramenta para facilitar o seu dia a dia, o seu operacional do dia a dia. Então, quero fazer a venda coberta, não estou familiarizado muito com profit, nem com análise de delta de gregas. Então, vai te atender muito bem essa ferramenta, como também vai atender muito bem até quem já é avançado e quer a pura conveniência de conseguir ali fazer essas operações de forma simples. Legal. E temos também, clicando no card da operação, você pode escolher aqui, pode até cortar essa parte, mas não tinha uma forma de ver em formato de planilha? Não era Tem aqui, ali embaixo, tabela. É. Tabela ali embaixo. Putz, então tá, vamos lá. Então, você pode estar clicando aqui também para visualizar em modo de card, caso sejam muitas operações e você prefira no modo de tabela, você pode vir aqui, escolher a quantidade que você deseja, vão aparecer algumas informações aqui de notional e sobre o prêmio, tá? Mas clicando aqui na operação, seja no modo tabela ou seja no card, você vai ter mais informações aqui lá no menu lateral, dessa operação, mais ou menos como é feito lá nas oportunidades, tá, pessoal? Então tem o gráfico de payoff, tem todos os dados da operação, os resumos, vocês podem estar visualizando por aqui, caso seja conveniente para o seu caso. E como você adicionou ações no seu gerenciador de ativos, né? Conforme você vai adicionando suas ações da sua carteira aqui, você vai poder estar clicando diretamente em venda coberta de call. Então, mesmo que aqui, por exemplo, eu esteja com venda de put nesse momento, tá? Se você clicar em venda coberta de call, já vai subir a estratégia de venda coberta de call dos ativos que você tem em carteira. E tá bem rápido É, agora, né, Giovanni? até para implementar ali a questão da venda coberta de call, foi um pedido até do próprio Jimmy, né? Que seria a ideia é você ter ali a sua carteira e a um clique ele já te dá o melhor vencimento e já te coloca ali a venda coberta de call. Então você a um clique consegue simular a melhor venda coberta de call para sua carteira. Então essa é a ideia, é você literalmente vir aqui e diretamente conseguir simular todas elas automaticamente já com o melhor vencimento selecionado. Legal. Acho que não esquecemos de nada aqui do assistente de opções, né? Não. Acho que ficou legal. Porra, Falando do risco, das operações, da carteira. já foi certinho. Já foi, né? Então, beleza, vamos lá então, continuando. Continuando aqui, pessoal, temos a calculadora Black-Scholes, tá? Pessoal que opera opções aí não precisa de maiores explicações. Tem a calculadorazinha aqui para você estar calculando quando que você vai estar ganhando e quando que você vai estar perdendo. E temos a guia Tubarões, tá? Que são as operações de maior destaque, volume, tamanho dos tubarões da bolsa, tá? Vamos lá, Giovanni, explica para a gente o que significa tudo isso daqui. Essa ferramenta, ela consiste na gente monitorar o mercado. Então, a gente literalmente monitora ordem por ordem nas 60 mil opções abertas do mercado e a gente consegue enxergar ali essas operações grandes. Então, a gente consegue ver ali se o cara fez uma operação, por exemplo, maior que 200 mil opções, 300 mil opções, e a gente coloca ali no nosso banco de dados e aí você consegue ter acesso a elas. Então, no caso, você pode usar ali, por exemplo, para algum insight. Estou pensando em operar tal coisa, fazer uma operação mais arriscada, mais direcional. Então, eu vou olhar se tem grandes players operando aquele ativo, né? Então, assim, dependendo, você não vai conseguir saber a direção. Isso é realmente algo que não dá para fazer, porque alguns players operam de forma com ordens diretas, né? Então, numa ordem direta, se você for ali no Times and Trades do Profit, para quem conhece, sabe que ela não aparece a direção de compra e venda. Mas você consegue ter um insight de que alguém está fazendo uma grande operação naquilo ali. Então, mesmo se você não saiba a direção, se é compra ou venda, você operando ali na acha viável, você tem 50-50, né? Se é compra ou se é venda. E como o risco de retorno em opções
é muito maior do que 50-50, né? Então acaba que vale a pena, mesmo que o cara estivesse operando contra e você a favor, se o cara estiver operando a favor, o seu ganho é muito maior do que se você errar ali a direção que o cara está operando. Por isso que, assim, realmente é ruim não poder ver a direção, mas você consegue tirar vários insights muito valiosos para alguma operação que você já queria fazer ali, por exemplo, ou você está sem ideia de operação e ali você chega ali. Então, quer dizer que estão operando esses ativos aqui, você quer ir quer ir a favor do mercado, etc., a favor do fluxo ali. Então, você consegue ali fazer isso. Então, tem várias abordagens que você pode utilizar. Então, uma ferramenta bem simples, né? Então, vai exibir ali a opção, a data que o cara operou, com a hora exata, inclusive, que o cara operou, o preço, a quantidade, o total, né? O tipo, se é call, se é put, comprador, vendedor. Se for uma ordem direta, que é o que eu comentei, né? Que é quando a ordem ela é feita ali entre instituições, você não consegue ver quem foi o agressor e quem foi o agredido, né? A operação. Então, você tem essa informação também. E é uma ferramenta ali que você consegue, inclusive, ali, por exemplo, filtrar por ativo. Então, se subir um pouquinho ali nos filtros, você pode, por exemplo, eu estou pensando em fazer uma operação em, sei lá, Vale 3. Então, se você colocar ali Vale e aplicar, você vai ter todas as operações feitas com Vale e que os tubarões fizeram. Então, você vê que os tubarões operam bastante Vale, justamente porque é uma operação com bastante liquidez, mas se você for, por exemplo, às vezes em operações menores, você vai conseguir ver isso de forma mais esporádica, vai te dar algum insight. Às vezes em Vale, Petro, você não vai ter tanto, etc., porque operam bastante já em volumes altos naturalmente, mas você consegue ali ter vários insights, principalmente de ações menores. Então é isso, pessoal. Para quem queira começar a utilizar o sistema do RCO+, que ainda não conhece ou tem dúvidas, esse vídeo é para você. Temos aqui, vou colocar na página inicial aqui. Tá, tá. Então tá aqui a página inicial, vai estar aqui no rodapé, rendacompções.com.br, tá? Acessa lá o site. Para alunos do RCO, tem 3 meses gratuitos, 80% de desconto. Deixa eu passar o site aqui para gerar material, que pode mostrar lá, 3 meses gratuitos, 80% de desconto na assinatura para aluno. Bem, mostramos o site, trabalho para a editora do Jimmy. Acho que é isso. Acho que é isso, né? Ficou faltando alguma coisa? Pessoal do chat, ajuda a gente aí. Me fala aí se ficou faltando alguma coisa, se ficou alguma dúvida para vocês. Atualizem quanto tempo? 15 minutos, Mauro. Quando eu vou puxar uma operação, Giovanni, isso aqui já é fora da gravação já. Quando eu vou puxar alguma informação no assistente de opções, ele puxa com o mesmo delay, né? De 15 minutos. Ele puxa de uma foto de 15 minutos atrás, né? Acontece, para vocês entenderem de forma mais técnica até, para você entender de forma mais técnica. Tem uma conexão com a bolsa, então essa conexão ali, ela é uma conexão em tempo real, vamos dizer assim, só que Aham. eles propositalmente mandam um delay de 15 minutos. Então, eu estou sempre atualizando, não é como se fosse uma foto. Eu estou sempre atualizando ali, então se uma operação atualizar, vai atualizar no meu sistema com um delay de 15 minutos. Então, como se o mercado tivesse rolando, né, igual um rio, só que a gente está sempre 15 minutos atrasado. Então, o sistema todo ele é baseado nesses dados. Então, essa conexão com a bolsa, ela é o que alimenta todos os dados, né? Então, Entendi. todas as ferramentas vão beber da água desse rio, só que esse rio vai estar sempre 15 minutos atrasado. É assim que funciona, né? A gente coloca dentro ali um cache e a gente depois você vai acessando. Todas as ferramentas do sistema vão lá e vão acessando ali esses dados, né? Não precisa de uma nova conexão para puxar dados novos. Então, não é exatamente uma foto. Por isso que eu JL, você pode acessar pelo smartphone, pelo site, pô, pelo browser. Fica muito bom, inclusive. Não sei se você já tentou. A vantagem de ser web é justamente essa. Você pode acessar de qualquer lugar. Se sua geladeira inclusive, tiver web, você é, consegue acessar por ela. inclusive é interessante porque a gente construiu a plataforma em mobile. A gente construiu a Pensando no plataforma mobile, né? pensando no mobile para depois a gente pensar no desktop, né? Então, o Juan, né, que é o nosso programador front-end, ele faz pensando no mobile. Então, a responsabilidade mobile, você vê que ela é já toda pensada. Então, não é ao contrário, a maioria dos sites faz desktop e depois faz gambiarra para funcionar no mobile. Não. Aqui ela foi pensada no mobile
E ali ela funciona no desktop, obviamente, mas ela foi pensada no mobile na sua construção, então por isso que ela fica bem legal também no mobile. Legal. Eu vou cancelar a gravação aqui, pessoal, para responder as perguntas de vocês. Se tiver alguma coisa faltando na gravação, me avisa que aí eu mando depois. Deixa eu fechar aqui a gravação. Se você gostou desse vídeo e quer operar da mesma maneira que eu, curso Estratégia SEO, o link tá na descrição. Vai do completo zero ao avançado, um curso vitalício. Você tem acesso a essa comunidade que você assiste nesse canal. Você tem acesso às minhas operações pessoais, a também todo o nosso ecossistema, plataforma, assessoria. As inscrições estão abertas, te aguardo lá.